Olá, boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso culto da Comunidade da Graça de São Mateus. Essa noite aqui nós estamos com um cenário novo, programação nova, né? Nós estamos aqui na nave hoje, tem novidades também na banda. Vai ser uma bênção, queridos, tudo preparados com muito carinho para vocês, né? E principalmente uma mensagem que vem edificar o coração de vocês. Então não se esqueça, nossos cultos acontecem todas as quartas-feiras, às 20h30 da noite. Nosso culto agora se chama Culto Aviva. E nós estamos aqui sempre fazendo a transmissão pelo canal do YouTube da Comunidade da Graça de São Mateus. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê o seu like já, compartilha, né? Antes da gente começar a louvar, de começar a ministrar a palavra, já compartilha, seja esse instrumento de bênção para muitas pessoas. E não se esqueça também de ativar as notificações. Então, se às vezes você é inscrito, mas não ativou as notificações, você acaba não recebendo, né, quando a gente entra ao vivo. Então, vai lá no sininho, clica, que aí todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, você vai ser notificado. Queridos, o nosso pedido de oração ainda continua aqui no chat. Então, você que está chegando, quer deixar seu pedido de oração, pode deixar aqui no chat, que a gente vai estar anotando, mas nós temos uma novidade, que são a nossa sala de oração. Então, depois do culto, tem as cenas pós-créditos, que você não pode perder, vai abençoar muito a sua vida. E depois desses pós-créditos, a gente abre a nossa sala de oração às 9h30, às 21h30. Então, você entra lá, tem um pessoal muito bacana te esperando para abençoar a sua vida, orar com você. É algo muito breve, mas muito edificante. A gente quer caminhar contigo. Então, o link está na descrição do vídeo. Então, se você não sabe muito bem, está aqui o vídeo aparecendo. Tem uma setinha, você clica ali, vai abrir onde fica o título do vídeo. E aí vai ter o link da descrição, você clica ali, é uma sala do Zoom. Então, é importante você ter esse aplicativo no seu celular também. Tá bom, queridos? Deixa eu ver se eu tenho mais um recadinho aqui. É isso. A gente está te esperando. Vamos agora para nosso momento de adoração. Oferte esse momento de louvor, de adoração a Deus, tá? Se desconecte um pouquinho agora e vamos aproveitar esse momento para louvar ao Senhor. Amém? Já voltamos em breve. Jesus, a gente vem para a igreja não é para receber, a gente vem para a igreja para dar. Hoje eu entrego a ti, toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a tua chuva nesse lugar, em tua presença vou me derramar e declarar que és santo.
Boa noite, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso culto online, ao nosso culto à Viva. Para nós é uma grande alegria estar com vocês, eu creio que vocês foram ricamente abençoados aí através dos louvores, e só reforçando um recado, no final do nosso culto, no final da nossa transmissão, nós temos a nossa sala de oração. Como a Jordana já explicou, você vai acessar aí o link, está na descrição do vídeo. Então, após o encerramento da nossa transmissão, acesse lá, participe conosco. Vai ter um pessoal legal lá, um pessoal muito bacana te esperando para abençoar ainda mais a sua vida, ok?
Lembrando também que hoje é o nosso culto de ceia, então já vá preparando aí durante a mensagem, pegue lá o seu cálice com suco de uva, pegue lá também o seu pão, para participarmos juntos da ceia do Senhor, ok? E como nós temos avisado, nós estamos aí neste mês de fevereiro e março, ministrando sobre uma série de mensagens em relação a rompendo os limites com a oração. E na semana passada, eu creio que vocês foram muitos, assim, ricamente abençoados, através daquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração. E para introduzir a mensagem, eu quero lembrar de alguns pontos que falamos a semana passada. Nós falamos aqui sobre o exemplo de Jesus, o exemplo de uma vida intensa de oração. Essa vida intensa de oração nos leva a ter mais intimidade com Deus. Nós vimos lá o exemplo de Jesus, que os seus discípulos na caminhada com o Mestre, pediram a Ele: Senhor, ensina-nos a orar. Não pediram para aprender a fazer sermões, não pediram para curar enfermos, não pediram para que lhes ensinassem a expulsar demônios, mas pediram para que lhe fosse ensinado a orar. Por quê? Porque eles perceberam que todo o poder demonstrado no ministério do Senhor Jesus foi através da sua vida de oração. Uma vida de dependência de Deus, uma vida de busca a Deus em oração. E é isso que nós queremos compartilhar com vocês neste mês de fevereiro e março. Que possamos, que chegamos a um nível de maior intimidade com Deus por causa de uma vida de oração, de uma vida diária de oração. Eu anotei aqui que Jesus, ele, assim nas Escrituras, várias vezes ele saía para orar de madrugada, às vezes ele orava a noite inteira, antes de tomar alguma decisão, antes de escolher os seus discípulos, Jesus estava sempre buscando a Deus através da oração. E nós vimos que o Senhor cumpriu a vontade de Deus, exerceu o seu ministério com poder e autoridade, porque tinha sua vida regada de oração e uma vida dependente ao Senhor. Então essa vida de dependência de Deus e de oração, ela andam juntas. E isso nos leva a ter mais intimidade com Deus. E a intimidade traz ao nosso coração uma revelação da vontade do Senhor para a nossa vida. Hoje eu quero conversar com vocês que, dependendo da nossa vida de oração, crendo que Deus tem um coração de Pai, que sempre quer nos dar coisas boas, essa dependência a Deus e uma vida de busca em oração vai gerar em nós transformação. Então o tema que eu quero compartilhar com você nesta noite é sobre transformação, uma mudança de vida, uma mudança de direção, de mudar a rota, o propósito da nossa vida para nos levar a viver aquilo que Deus tem para nós. Antes de irmos à palavra, eu quero orar com você. Então feche os seus olhos aí na sua casa, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê direção nesta noite, e vai ser uma grande bênção. Amém? Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez até aqui, pelos louvores que tanto abençoou o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, dá-nos nesta noite um coração quebrantado. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a Tua palavra, fala conosco, mostra-nos, Senhor, o propósito daquilo que o Senhor tem para nós. Tira de nós toda a preocupação, toda a distração e ajuda-nos a entender o Teu propósito nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, para você que gosta de anotar, o tema deste mês é Rompendo os Limites com Oração.
E nós vamos falar nesta noite sobre um princípio poderoso que se chama transformação. Deus pode mudar a nossa história se pedirmos, se orarmos, se crermos que o desejo do coração de Deus, como um Pai amoroso, é nos abençoar, para que sejamos transformados à imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Então anote aí o tema transformação. Abra sua Bíblia comigo em João 16, 24. Olha o que está escrito nesse evangelho, uma palavra poderosa para que a gente creia ainda mais que devemos ter uma vida intensa de oração. Vamos ler? João 16, 24 diz assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Olha que texto maravilhoso. A Bíblia está nos ensinando que devemos pedir em nome de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a maneira que temos, que precisamos aprender para receber de Deus, é se achegar a Deus através de Jesus. Em nome de Jesus. Devemos orar por intermédio do nome de Jesus. Ele é a ponte entre nós e Deus. A Bíblia diz também que por causa da obra da cruz, temos paz com Deus. Aquilo que nos separava de Deus foi aniquilado na cruz. Então hoje, eu e você, nós temos acesso a Deus através da oração pelo nome de Jesus. Amém até aqui? Então, você só precisa pagar um pequeno preço para receber de Deus o preço de orar, de estar aos pés do Senhor através da oração. Nós precisamos gerar em nós o hábito de orar, mas orar de verdade. Por isso estamos nessa série de mensagem, para que a cada quarta-feira você se intensifique um pouco mais, para que você aprenda um pouco mais e vá transformando a sua vida, a sua rotina, os seus valores, para que você se incline a uma vida de oração. Orar não é fácil, vai acontecer várias coisas para nos impedir de orar. Nós precisamos vigiar e querer estar com Deus através da oração. Então, a oração tem poder de criar o nosso futuro, de mudar o nosso presente. Você não pode e não precisa continuar da maneira que você está. Você pode melhorar, você pode mudar o seu presente, você pode acrescentar coisas da parte de Deus no seu futuro, tudo isso através da oração. Entende como a oração é poderosa e como precisamos desenvolver este hábito de oração? Então vamos falar de transformação. Há um texto tão conhecido de nós, 2 Coríntios 5, 16 e 17. Nós recitamos mais o versículo 17, mas vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16 e 17. Olha o que diz a transformação da parte de Deus em nossas vidas. Vamos lá? Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós sabemos muito de cor o versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Mas esse versículo está totalmente ligado ao versículo 16, que o apóstolo Paulo está nos ensinando
que há duas maneiras de conhecer a Deus, e essas duas maneiras têm um poder significante na nossa vida, porque vai gerar em nós transformação, vai gerar em nós uma mudança de vida. Os hábitos antigos ficarão para trás, as coisas novas, os valores do reino de Deus virão para a nossa vida, farão parte do nosso dia a dia, e vai nos levar a caminhar em novidade de vida. Por isso que a Bíblia está dizendo, nova criatura é, uma nova criação, uma mudança de natureza, por causa do arrependimento, da experiência que teve com Jesus. Agora, o apóstolo Paulo está falando também de um conhecimento que não gera transformação. E é deste conhecimento que precisa ser rompido na nossa vida. Nós precisamos avançar, romper os limites de um conhecimento que não gera transformação. E o apóstolo Paulo está falando que esse conhecimento é segundo a carne, que pertence à dimensão natural, e que ele não gera uma transformação em nós. Há muitas pessoas que estão vivendo um cristianismo, que conhecem a Deus de ouvir falar, que leem até as Escrituras, mas ainda assim, não experimentaram uma transformação na sua vida, não conseguiram abandonar alguns hábitos, alargar alguns vícios, a deixar de fazer aquilo que é errado, aquilo que escraviza. Por quê? Porque o seu conhecimento ainda é segundo a carne, ainda é um conhecimento raso, sem uma experiência profunda de um encontro com Deus. E toda transformação que acontece na vida do crente é pela palavra, pela revelação da palavra, e a revelação da palavra vem ao nosso coração se regarmos isto com oração, de ter uma vida dependente de Deus em oração. Porque ao lermos as Escrituras e orarmos, o Espírito Santo traz ao nosso coração entendimento e nos convence do pecado, nos convence que estamos errados. E aí sim, o poder de Deus começa a fluir no meu coração e eu começo a ser transformado. Aí eu começo a abandonar alguns hábitos, eu começo a valorizar a presença, a comunhão, a intimidade com Deus. Mas o primeiro passo, eu preciso buscar a Deus em oração para que eu seja transformado. Sem oração, sem o poder de Deus, eu estou apenas com um conhecimento segundo a carne, e isso não vai mudar a minha natureza. Eu não terei um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu preciso ter uma experiência de revelação da parte de Deus, para que o meu coração seja transformado, que o Espírito Santo venha habitar em mim, que Ele me gere de novo, que eu possa nascer de novo, ter uma nova natureza, e expressar o caráter, o amor de Deus, uma nova criatura, viver em novidade de vida. Quero dar um exemplo de uma pessoa que andou com Jesus, que andou por 3 anos ali com Jesus, e não experimentou essa transformação, né? Essa pessoa é o que a gente conhece aqui nas Escrituras, o próprio exemplo aqui de Judas Iscariotes, que andou ali com o Senhor, e teve aquela vida de ver o Senhor realizando milagres, fazendo maravilhas, mas a Bíblia diz que constantemente ele roubava aquilo que era colocado na bolsa, e depois ele chegou a trair o Senhor Jesus. Então nós vemos que ele não pisou na bola só lá no final do ministério, quando traiu o Senhor Jesus. Ao decorrer do seu caminhar com Deus, ele não tinha sido transformado, não experimentou uma transformação, ele continuava pecando, ele continuava com atitudes de uma velha criatura,
do homem, do pecador, do homem limitado. A Bíblia fala que ele não experimentou o novo nascimento. Por quê? Ele não abandonou as velhas práticas. Porque lhe faltava um conhecimento que vem de revelação, que vem de uma vida de oração. Nós precisamos nos livrar deste erro e avançarmos. Não há evidência de arrependimento em nós, se não houver a mudança de natureza, se não nascermos de novo. Veja, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, versículo 7, que essas pessoas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Nós precisamos sair disto, de conhecer, de ouvir de Deus e ouvir da palavra. Eu conheço falar de Jesus, eu ouvir falar de Jesus, mas não ter uma vida com o Senhor Jesus. Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é viver com Jesus, viver com aquele que pode libertar. E essa vida nós vamos alcançar se tivermos uma vida constante de oração, porque essa vida de oração vai começar a revelar ao nosso coração quem Jesus é, o que Ele pode fazer por nós, aquilo que Ele já fez por nós, e a palavra vai começar a gerar em nós uma transformação. Seremos uma nova criatura, porque vamos nascer de novo, nascer do Espírito, da palavra de Deus. Amém, queridos? Então temos um conhecimento segundo a carne que não gera transformação. Agora, Jesus deixou o exemplo de uma vida de oração e dependência de Deus para realizar o seu ministério. Eu quero ler aqui uma passagem com você que vai trazer tanta clareza ao seu coração, o porquê é tão importante nós priorizarmos a oração. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 26, nós vamos ler aqui o versículo 36 até o 44. Veja que na sua hora mais agonizante, na hora mais importante do ministério de Jesus, Ele orou, e orou com intensidade, para conseguir fazer a vontade de Deus. Se Jesus precisou orar desta maneira, o que dirá de nós, queridos? Não podemos viver um cristianismo, uma vida com Deus, sem orar. Não podemos. Vamos ler? Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e disse-lhes: sentem aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Irmãos, Jesus orou 3 vezes para vencer a sua maior dificuldade, para fazer a vontade do Pai. Nós precisamos orar. Ele disse: orem para não cair em tentação.
Às vezes a gente pensa que tentação é só um pecado relacionado a adultério. Mas nós somos todos os dias tentados a não fazer a vontade de Deus, a não ser instrumentos de bênçãos a outras pessoas, a não liderar uma célula, a não orar. Há tantas coisas que são da vontade de Deus, mas nós caímos na tentação e abandonamos a vontade de Deus. Aí Jesus disse, precisamos orar para não cair em tentação. O Espírito está pronto, o Espírito de Deus que habita dentro de nós, Ele quer nos levar a realizar a vontade de Deus, mas a carne é fraca. O conhecimento segundo a carne não gera transformação. A gente não consegue sem o poder do Espírito Santo atuando em nós, através de uma vida de oração. Nós precisamos orar, irmãos. Não dá para enfrentar os desafios mais importantes da nossa vida sem oração. Não dá para não cair em tentação sem oração. Não dá para fazer a vontade de Deus sem oração. Não dá para ser transformado sem uma vida de oração. Não dá para receber revelação da palavra de Deus sem oração. Tudo precisamos de ter uma vida constante em oração, para receber do alto capacitação, poder, autoridade e revelação da palavra. É fundamental que a gente pare tudo e avalie a nossa vida. Estamos orando mesmo? Será que a gente ora mesmo? Ou a gente fala que está orando, mas não ora? Me desculpa, não quero julgar, não quero ser duro, mas nós precisamos ter um tempo a sós com Deus. Amém, queridos? Jesus declara a Pedro que Pedro teve uma revelação de Deus, de quem Jesus era. Uma certa vez Jesus indagou lá os seus discípulos, olha, o que estão falando? Quem é o Filho do Homem? Né? Aí eles disseram lá, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros falam que é um dos profetas. Aí Jesus perguntou, e vocês? O que vocês dizem, quem eu sou? E Pedro respondeu e disse-lhe, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu-lhes, dizendo, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus, que te revelou. A revelação de quem Jesus é, daquilo que o Espírito Santo quer fazer da parte de Deus em nós e através de nós, vem de uma revelação, de uma vida de oração. Só assim nós vamos começar a experimentar, em um ambiente de oração, vamos ter a revelação da parte de Deus e teremos a nossa vida transformada. Amém? Então nós precisamos de revelação que gere em nós uma transformação da parte de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Toda a vontade de Deus para a nossa vida, revelações mais profundas da parte de Deus para mim e para você, vem de uma sensibilidade espiritual. Se eu tiver só o conhecimento bíblico, só o conhecimento de ficar lendo, mas não tiver uma vida de oração que me dê uma sensibilidade espiritual, eu vou achar que as coisas de Deus é loucura, assim como o mundo acha. Eles não entendem a palavra de Deus, porque é loucura a eles, porque eles não têm revelação do Espírito Santo. Nós temos o Espírito que habita em nós, mas para que Ele fale ao meu coração, para que Ele fale ao seu coração, precisa ter comunhão, e a comunhão vem através da vida de oração, de parar tudo e conversar com o Pai. Jesus deixou isso muito claro, e deixou exemplo a nós,
Precisamos orar, pelo amor de Deus. Uma vida de oração. Não podemos mergulhar somente no conhecimento bíblico, mas também precisamos intensificar a nossa vida de oração. Amém? Eu quero agora deixar alguns exemplos práticos para que você possa romper essas barreiras, estes limites em oração. Olha só, primeiro passo, nós precisamos ter um lugar para orar. Precisamos ter um lugar na nossa casa para dobrarmos os nossos joelhos e buscar a Deus. Este lugar pode ser o seu próprio quarto. Olha o que Jesus disse, Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então, o seu pai que vê no secreto o recompensará. Além da oração que a gente faz quando a gente lava uma louça, quando a gente limpa uma casa, quando a gente lava um carro, quando a gente vai ao trabalho, além da oração que a gente faz o dia inteiro, porque a Bíblia nos ensina que devemos orar a todo tempo, sem cessar. Além de toda essa oração, não estou invalidando esses momentos, mas além disto, Jesus está nos ensinando que em um período do nosso dia, eu preciso ir para um lugar e ficar a sós com Deus. Nesta pandemia, a gente arrumou lá um lugar para trabalhar. Fizemos lá o nosso escritório, montamos lá, ajustamos a nossa casa. Se você não tem ainda um lugar para orar, prepare um lugar na sua casa para que você tenha intimidade, não seja interrompido, para que você tenha ali liberdade de falar com Deus a sós. É isso que Jesus está ensinando a nós. Precisamos ter um lugar para orarmos, para buscarmos a Deus. Amém? Abraão plantou um bosque em Berseba e invocou o nome de Deus ali. Jacó, Moisés, Samuel, Davi, Elias, Ezequias, Daniel e vários outros têm os seus momentos de orações registrados nas Escrituras, momentos a sós com Deus. A Bíblia fala que Daniel parava 3 vezes no dia e orava a Deus. Então, o primeiro passo, ter um lugar para estar com o Senhor. Segundo passo, nós precisamos fixar um horário para estar a sós com Deus. Às vezes a gente ora o dia inteiro na correria, faz isso, faz aquilo, faz tudo. Mas eu preciso ter um lugar e o mesmo horário. Preciso ter um horário fixo. Eu falo lá em casa que o melhor horário para buscar a Deus é logo que eu acordo. Eu preciso fixar este horário na minha rotina. Porque durante o dia eu vou ser tentado a não ter tempo, não vou conseguir ajustar a minha rotina, e quando eu findar o dia eu não parei para estar a sós com Deus. As tarefas, os afazeres, eles vão nos engolir, e a gente não vai conseguir estar a sós com Deus. Então o primeiro horário é o melhor. Você acabou de acordar, então você tem todo o dia para fazer as demais coisas. Veja que interessante, queridos, a gente agenda dia e horário para cuidar da gente, para ir a um cabeleireiro, para ir ao médico. A gente marca horário, a gente marca dia, marca reuniões para estar com tantas gentes. A gente consegue pôr na nossa agenda compromissos, mas a gente não consegue estabelecer o dia e o horário para estar com Deus. A gente não consegue separar na nossa agenda, de 24 horas que tem o dia, 1 hora para estar a sós com o Senhor. E aí o dia passa, porque nós trabalhamos, nós estudamos, a gente faz isso, faz aquilo, e quando a gente for ver, acabou o dia, a gente não orou. Então se eu e você, se nós seguirmos esses passos, arrumar um lugar, e depois ter um horário fixo, nós vamos romper alguns limites na nossa vida de oração. E você verá a diferença que isso vai fazer na sua vida. Amém?
Eu quero ler aqui algumas frases de alguns livros que eu estou lendo. Olha que interessante. O Edino Melo, no seu livro Rompendo em Oração, diz assim, olha que frase poderosa: a oração é uma reunião na sala do trono do universo. Quando você para orar, você está em reunião com os céus, decidindo coisas que só Deus tem para nós. Olha outra frase de John Maxwell: você nunca mudará a sua vida até que mude algo que faz diariamente. Olha mais, o segredo do seu sucesso está na sua rotina diária. São frases de John Maxwell. Olha outra, os bem-sucedidos fazem com constância o que os outros fazem ocasionalmente. Então aquilo que a maioria faz de vez em quando, a pessoa bem-sucedida é aquela que faz diariamente. Exemplo, oração. Às vezes a casa cai, temos dificuldades e problemas, a gente quer separar o dia inteiro para orar e buscar a Deus, correr atrás do prejuízo, correr atrás do milagre. Porque aconteceu alguma coisa, ocasionalmente. Agora aqueles que todo dia, de pouquinho em pouquinho, estão batendo na porta dos céus, estão orando, todos os dias, estão recebendo direção e provisão para as suas dificuldades. Amém, queridos? Que você tenha uma vida de oração, que você rompa limites na sua vida de oração, para a glória de Deus. A semana que vem, nós vamos continuar com o tema, rompendo limites com a oração. Eu espero você na próxima semana. Eu creio que vai ser uma grande bênção para a sua vida. Amém? Eu vou deixar para orar no final, pelos pedidos que estão no chat. E agora, vá preparando o seu coração, que nós vamos participar da mesa do Senhor. Pegue aí já na sua mão, o seu cálice com o suco de uva e o seu pão, e vamos cear em nome de Jesus. Vá se preparando aí. Olá, tudo bem? Quero passar aqui para compartilhar um pouco da minha experiência de como tem sido participar nos cultos online de quarta-feira da CG São Mateus. E para mim tem sido uma bênção, um tempo curto, que é menos de 1 hora, mas em que nós temos um tempo precioso de adoração, uma palavra objetiva, abençoadora. E acredite, mesmo online, um tempo de comunhão, conseguimos conversar com os nossos irmãos pelo chat, colocar pedidos de oração. Enfim, tem sido uma bênção para a minha vida. Amo no final do dia, principalmente assim, poder ter um tempo de edificação, de comunhão. E eu desafio você a participar desse tempo que tem sido tão especial para mim, para minha casa, e eu acredito que será para a sua também. Até lá! Maravilha, irmãos. Então vamos lá, vamos cear. Eu gosto de ler as Escrituras para cearmos, Então abra sua Bíblia comigo aí em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler aqui a parte B do versículo 23 em diante, tá bem? Vou ler aqui. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado a favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Então nós temos aqui o pão, que é o corpo de Cristo. Ao comer do pão, pela fé, nós podemos crer que Jesus se entregou por nós. Nós ainda sendo pecadores, Ele morreu no nosso lugar, e hoje nós podemos declarar que temos saúde por causa da obra da cruz. Então, quando comemos do pão, recebemos saúde da parte de Deus. Temos
o cálice, o suco de uva, o sangue de Jesus, que foi derramado por nós, para perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz que nós fomos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, que agora, por causa dessa nova aliança, aliança pelo sangue de Jesus, temos paz com Deus. Então, ao tomar do cálice, nós renovamos a nossa aliança com o Senhor e confessamos que todos os nossos pecados foram perdoados, que não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Então pegue aí na sua mão o pão, vamos consagrar ao Senhor, depois nós vamos consagrar o cálice e vamos participar da mesa do Senhor. Amém? Senhor, nós consagramos o pão, que é o teu corpo, que foi moído, pregado na cruz, a meu favor, para que eu pudesse ter saúde no dia de hoje. E eu declaro que ao comer este pão, ao comer do corpo de Cristo, nós recebemos cura em todo o nosso corpo, por causa do nome de Jesus, por causa da obra da cruz, nós recebemos cura. Eu consagro também o cálice, o sangue de Jesus que foi derramado para perdão dos nossos pecados. Senhor, nós ceamos, participamos da tua mesa, lembrando da obra da cruz, o memorial daquilo que o Senhor fez por nós. Te agradecemos, te bendizemos e dizemos nesta noite: obrigado, Jesus, por ter morrido no nosso lugar. Obrigado pela obra da cruz. Em nome de Jesus, amém. Então você na sua casa coma do pão e beba do cálice, enquanto a banda aqui vai ministrar um louvor, nós participamos da mesa do Senhor. Amém, queridos? Vamos participar? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Obrigado, Jesus, pela obra da cruz. Você que está em casa, feche os seus olhos. Vamos orar pela palavra que ouvimos, por este culto maravilhoso, por esta noite maravilhosa. Senhor, obrigado por aqueles que estão conosco, nos acompanhando, nos assistindo. Que o poder da Tua palavra possa frutificar ao coração deles. Que essas palavras que eles ouviram nesta noite, Senhor, possa dar frutos, frutos que permaneçam. Que a Tua palavra gere cura, gere libertação. Senhor, leva-nos a orar, ajuda-nos a separar um lugar para estar com o Senhor, ajuda-nos a separar um tempo para estar com o Senhor, ajuda-nos nesses dias, ó Deus, a buscar a Tua face. Gera no nosso coração fome e sede da Tua presença, inclina-nos a estarmos com o Senhor.
Pai, ajuda-nos a organizarmos a nossa rotina, para separarmos tempo de estar com o Senhor. Eu peço também pela vida desses amados, que as janelas dos céus se abram sobre eles, que eles possam receber da provisão do Senhor, que o milagre os alcance, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos esses pedidos que estão no chat. Nós vamos orar daqui a pouco em nossa sala de oração. Prepara-nos para mais um tempo de estar com o Senhor, para sermos ainda mais abençoados pelo Senhor. Pai, ajuda-nos assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, querido, amém, meus amados, vocês que estão aí nos assistindo. A semana que vem, nós vamos falar sobre céus abertos, poder do alto sobre a nossa vida. Vem estar conosco, vai ser uma grande bênção para você, para a sua casa. Não esqueça, assim que acabar a nossa transmissão, às 21h30, nós estamos lá na sala de oração, aguardando você. Já vá colocando aí seu pedido no chat, escreva aí o motivo do seu pedido de oração. O link para você acessar a sala de oração está aí na descrição do vídeo, e o pessoal já está esperando você lá, e vai ser uma grande bênção, amém? Nós vamos encerrar aqui com a banda, com um louvor inédito aí, e vai ser uma grande bênção. Vamos lá, pessoal? Vamos lá? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre